Então vamos para a nossa parte de gerenciamento de disco aqui, que é um ponto bem importante também. Vou sair aqui novamente, sair da minha máquina. Como eu estou em infraestrutura com código, eu vou editar meu arquivo do Vanguard File. Não tenho Vim. E aqui, ó, eu tenho um parâmetro aqui para me adicionar um disco na minha máquina, beleza? Isso aqui eu posso disponibilizar lá no GitHub também para vocês. Eu só tenho que fazer um export aqui dessa variável. Reload. Só recarregar a configuração, porque eu estou adicionando aqui mais um disco nessa máquina para a gente formatar aquela partição, ok? Então seria como se estivesse inserindo mais um HD naquele servidor. Vamos só esperar mais um pouquinho, a máquina subir, eu mostro para vocês como que a gente formata ali e monta, né, uma partição nova no Linux, que é bem importante essa parte também, se você precisar adicionar mais um disco aí no servidor, e é bem comum isso no dia a dia, né? Às vezes a gente precisa adicionar mais um disco no servidor. Então vamos lá, Android SSH. Já estou na minha máquina, eu vou acessar como root, porque para mim gerenciar o disco, modificar disco, eu preciso estar ali como root, né? Um usuário comum não vou ter permissão. E aí, para a gente gerenciar o disco aqui no Linux, a gente tem um comando fdisk. fdisk-l, para mim listar os discos que estão na máquina. Então, repare aqui, ficou um pouquinho grande aqui, mas não tem problema não. Deixa eu ver, só tirar aqui rapidinho o zoom. Aqui ele está me falando que ele tem um disco de 10 GB, que foi o disco que eu adicionei novo, e um disco de 40 GB, que é o disco da máquina, beleza? Então aqui, ó, /dev SDA e /dev aqui SDC. O que isso quer dizer? Deixa eu aumentar aqui o zoom novamente. Vamos lá no nosso /dev CD. Lembra que eu falei que o /dev é onde ficam os dispositivos? Quando eu coloco um HD, coloco um pendrive, todos eles aparecem aqui no /dev. Então, olha aqui a quantidade de arquivos que eu tenho, né? Então, vamos lá. Seguindo uma ordem aqui do Linux, o SD normalmente é um disco, ok? Então, o HD é um SD. Então, o primeiro HD que eu tenho na máquina, ele coloca como SDA. Se eu adicionar um segundo HD no meu servidor, ele vai cadastrar como SDB. Coloquei um terceiro HD, SDC. Eu coloquei um pendrive, normalmente é um SD também. Então, vai SDD. Então, ele vai aumentando uma letra aqui para cada dispositivo físico que você coloca no servidor. Okay? E aí, para cada tipo, ele traz aqui uma nomenclatura. Se você colocar uma fita, por exemplo, ele vai trazer um outro tipo aqui, que eu esqueci qual que era. Mas aí, cada tipo de dispositivo que você conecta na sua máquina, ele vai cadastrar aqui com uma sigla. O que você precisa saber é que o SD é os discos que você adiciona. No nosso caso, ele adicionou o SDC. Então, eu tenho que formatar aqui. E outro detalhe que é importante, SDA. O SDA1 é o que? É a partição. Lembra lá no Windows que a gente tem um HD e as partições? Aqui no Linux não é diferente. Só que aqui, em vez de ter partição C2 ponto, D2 ponto, E2 ponto, aqui é por número. Então, só tem duas partições, vai ter SDA1 e SDA2, que está indicando que no HD SDA tem duas partições. No nosso caso, nós inserimos aqui o SDC, foi o disco que a gente quer, o disco novo, né, que nós queremos gerenciar. E aí, como que nós fazemos? Né? Da mesma forma que no Windows tem o gerenciador de disco lá, onde nós criamos as partições, aqui no Linux também temos, que é o fdisk. O fdisk-l vai listar os discos que estão na máquina e partições. E eu posso dar aqui um fdisk/dev /sdc ou a partição que eu quero gerenciar, ok? No caso aqui nosso, eu quero gerenciar essa partição aqui de 10 GB que eu adicionei, que foi o HD novo que eu coloquei na máquina. Vou dar um Enter e ele vai trazer um wizard aqui pra gente, né? Então ele está falando aqui, ó, aperta o M para um help. Então, apertar o M. E aqui ele trouxe algumas opções aqui para nós. Vamos supor que eu quero printar aqui as partições que eu tenho naquela máquina. Então, tenho aqui a opção "-p", print tabela de partições. Então, vou dar um P aqui. Repare que ele não trouxe nada,
porque não tem nenhuma partição criada, né? E vamos supor que eu quero criar uma partição. Então aqui eu tenho aqui, ó, um N para adicionar uma nova partição. Então eu vou dar um N aqui. Ele vai perguntar se é uma partição primária ou estendida, da mesma forma no Windows também ele pergunta isso. No meu caso, eu quero uma primária. O número da primária a gente pode ter de 1 a 4, vou deixar 1. E aqui o tamanho do disco, eu vou deixar um tamanho total. Okay? E vou dar um W aqui para ele salvar essas configurações que nós fizemos. Só antes aqui, se eu dar um P aqui, ó, repare que ele criou a partição aqui SDC, com um tamanho de 10 GB. Então eu posso dar um W aqui para ele salvar essa configuração. E agora, se eu dar um CLI aqui, dar um LS novamente, vocês vão ver que agora eu tenho um SDC, que é a partição que a gente acabou de criar 10 GB, ok? Mas a gente só criou a partição, falta formatar a partição. Então, se eu der aqui um mkfs, ponto. Então, com o mkfs para a gente formatar uma partição. E aqui nós temos sistemas de arquivos aqui disponíveis. Então, tem aqui st4, fat, ntfs, que é a mesma do Windows, né? Que é a do Windows, na verdade. xfs, btrfs. Então, eu gosto mais aqui da xfs ou a btrfs, beleza? São as duas que eu gosto mais. Vou pôr aqui a xfs aqui e vou passar a partição que ele acabou de criar, que é o s/dev sdc1, que é a partição que eu quero formatar. Vou dar um Enter, ele formatou minha partição. E agora já tenho condições de montar aquela partição. Então, se eu voltar aqui no barra, cd/ls. Vocês lembram que eu falei aqui que o MNT é um ponto de montagem? Então, eu posso dar aqui um monte para montar aquela partição, /dev sdc1. E aqui eu vou passar aonde que eu quero montar, ok? Mas antes disso, eu vou aqui em mt barra. Ok, ele montou. E agora, se eu dar um df-h aqui para a gente ver as partições, repare que eu tenho um SDC montado aqui, né, nessa pasta aqui. Então, tudo que eu colocar dentro dessa pasta vai estar no HD, ok? Então, um exemplo aqui, cd/mnp. Vamos supor que isso daqui é um pendrive. Então, eu vou dar aqui um touch, arquivo 01.txt, 2, arquivo 03.txt, 4 e 5. Se eu der um ls aqui, ó, no pwd, repara que dentro dessa pasta tem essa quantidade de arquivos aqui. E isso daqui está dentro do nosso HD, ok? Se eu voltar com o diretório anterior, df-h, eu estou nessa partição aqui justamente. Se eu der agora um monte para desmontar aquela partição, vamos supor que é um pendrive, eu quero remover o meu pendrive no meu computador, então eu tenho que dar um monte nele. Um monte. E aí eu vou colocar aqui onde está montado, né? Então, /mmt. Vou dar um Enter. E agora, se eu der um ls aqui no nmt, vocês vão ver que não tem nenhum arquivo. Por quê? Os arquivos estão dentro do meu HD. E eu desmontei ele aqui. Penso que é um pendrive. Eu removi o pendrive do meu servidor. Então, os arquivos saíram. Agora, se eu montar novamente aqui, nosso arquivo, dá um monte aqui no SDC, no /mnt, vou dar um Enter, se eu dar um ls novamente, os arquivos estão aqui novamente. Então, o que você tem que saber basicamente é isso. Dá o fdisk, -L, identificar ali a partição nova, o disco novo que entrou na máquina, você pega aqui o disco, você dá um fdisk nesse disco novo, dá aqui um P para ver as partições, um N para você criar uma partição nova, depois você criou, você dá um W para salvar, e depois você dá um kill mkfs.xfs, a partição que você quer, e a partição, né? Essa partição aqui. No seu caso aqui, você vai pegar a letra e o número respectivo. Formatou, só você montar. Esse é o processo que você precisa no dia a dia aí, como analista de infraestrutura.